Olá, Única, seja muito bem-vinda. Nessa aula, a gente vai falar sobre o tipo dos manifestadores. Então, os manifestadores, eles não têm o centro sacral definido e eles têm a garganta definida a um centro ligada a um centro motor. Então, os centros motores, eles são os que estão circulados aqui, né? O ego, o plexo, o centro raiz e o centro sacral também é um centro motor. Só que no caso dos manifestadores, eles não têm o centro sacral definido. Então, por isso que ele não está circulado aqui. Então, no caso dos manifestadores, é o centro do ego, do plexo e do raiz ligados à garganta e o centro sacral não definido. Isso torna um manifestador um manifestador. Os manifestadores, eles são 8% da população, eles são os líderes da revolução, a estratégia deles é informar antes de agir, a assinatura é a paz e o tema do não ser é a raiva. Aqui já é possível entender algumas coisas. Os manifestadores, eles também são tipos não comuns, né? Então, eles funcionam de forma diferente de 92% da população. Então, eles também podem ter essa sensação de se sentir deslocado, se eles não compreendem a própria natureza. Eles são seres livres, são muito independentes, que vieram aqui para impactar o mundo e para desafiar o status quo. Então, eles são os líderes da revolução. Eles são aqueles que vieram aqui para liderar, para estar à frente, para iniciar pessoas e movimentos. Manifestadores, eles têm um poder de iniciação, eles são uma expressão poderosa, com uma alta habilidade de manifestação, justamente por conta do centro motor ligado à garganta. Você veio aqui para brilhar e para ser grandiosa. E quanto mais você aceita e assume isso para você, se libertando desses condicionamentos que você viveu na vida, você dá mais espaço para toda essa grandeza brilhar, para toda essa grandeza existir. E aqui, quando eu falo disso, eu digo que todos aqui têm o seu papel e a sua missão. Todos os tipos, eles vieram aqui para brilhar. Todos os tipos têm o poder de criação, de manifestação, mas quando eu falo de manifestadores, é como se a própria dinâmica de funcionamento deles trouxesse esse poder. Então, você é um canal de inspiração divina, que é capaz de iniciar os outros na sua própria jornada de transformação e traduzir essa inspiração em matéria. Então, quando você tem um impulso para criar algo, nada mais é do que o divino se movendo através de você. E você tem esse poder de manifestar. Então, seguir essas urgências internas é o caminho que a sua alma te guia para manifestar esses impulsos. E aqui ressaltando que uma urgência não é uma preferência. Então, uma preferência é tipo assim: ah, eu tô com vontade de ir naquele restaurante porque eu tô a fim de comer uma comida específica que tem naquele restaurante. Existe uma preferência, né? Existe uma explicação para isso. Uma urgência é como se fosse um puxão mesmo, assim, sabe? A vida te puxando, o seu corpo te puxando. É um puxão do universo te levando para algo, te levando para algum lugar, para algum caminho, para alguma criação. Então, ouvir esses puxões e seguir por eles é o caminho mais alinhado para você, independente do que a sua mente te diga ou tente justificar. Porque a sua mente, lembra que ela vai sempre tentar justificar, ela vai sempre tentar explicar, mas lembra que a sua mente, ela é uma ótima aliada, mas ela não é um centro de tomada de decisão. Ela não vai saber quais as decorrências daquela situação, daquele puxão que o universo está te dando a partir do racional, né, do mental. Tá bom? Então, escuta esses puxões, escuta o seu corpo, escuta onde a vida está te puxando. Você nasceu com uma sede insaciável de fazer as coisas acontecerem. A sua missão é iniciar mudanças, inspirando o outro a agir.
Então, os manifestadores, eles são promotores de mudança, são aqueles que promovem mudanças, que iniciam as pessoas nos seus próprios processos de mudança e transformação, e que inspiram o outro e impulsionam o outro a agir. Então, eles são seres muito poderosos, os manifestadores, e eles são tipos energéticos não sacrais. Então, você é não sacral por não ter o sacral definido, como eu falei, assim como projetores e refletores também não têm. Mas os manifestadores, eles são tipos energéticos porque eles têm um centro da garganta conectado a um centro motor. E aí, isso faz deles um tipo energético. Então, você tem essa energia, mas ela não é sustentável, porque o que dá essa sustentabilidade é o centro sacral, só que ele não está definido no seu desenho. Então, essa energia que os manifestadores têm é uma energia que vem em ondas, que vem em pulsos, né? Esses pulsos, eles não são sustentáveis. Então, ele vem, aí você trabalha, você tem um ciclo de ação, e aí depois você tem um ciclo de descanso. É uma energia que vem como quase como se fosse uma explosão, assim, sabe? Explode, e aí, depois que ela explode, que tem esse ciclo de ação. Aí você precisa de um tempo de inatividade para se recuperar. Então, diferente de um gerador que tem uma energia consistente para sustentar esses ciclos de trabalho e de ação, né? Mesmo geradores manifestantes, que eu comentei com vocês ali, que os geradores manifestantes eles vão em picos de 150, 200%, e depois eles têm os momentos de queda que eles vão para 30%. Mesmo nesses momentos de queda, os geradores manifestantes eles não precisam parar totalmente. Eles conseguem continuar agindo, fazendo, só que num ritmo mais lento. No caso, os manifestadores não. Os manifestadores, no momento de queda, é o momento de ficar deitada, sabe? De ficar assistindo Netflix. Então, esses momentos de explosão energética, eles vêm quando você tá para colocar algo no mundo, né? Então, vem o pulso, que é o impulso para você agir, e aí, muito próximo a isso, vem esse momento de explosão para você colocar algo no mundo. E aí, depois que você coloca no mundo, você precisa desse tempo para se recuperar, né? Mas assim, não é para tudo que você faz que você precisa estar se recuperando, né? Então, claro que se você estiver trabalhando 8, 9 horas por dia, isso não é alinhado com você. Você não vai conseguir sustentar como um gerador, ou um gerador manifestante conseguiria. Mas também não é tipo assim, trabalhei 4 horas e preciso descansar. Não é assim, você é um ser energético no fim, sabe? Então é mais no sentido de coloquei algo grande no mundo, tipo um lançamento, que é um momento de muita ação, de muito trabalho. É um momento que você tá fazendo muito, e aí você tá colocando muita energia, e aí depois disso você tem esse momento de descanso, né? Então, depois desse lançamento ter esse momento de descanso, porque foi um momento de explosão mesmo, foi um momento que você agiu muito, que você fez muito. Ou, por exemplo, se você é CLT, no momento ali de final de ano, que é um momento mais corrido, então fica aquelas 2 últimas semanas, assim, trabalhando muito, muito intenso, você dando muito, fazendo muito, e aí depois, no final dessas 2 últimas semanas, você vai estar esgotada. E aí você para. E essa é uma energia para trabalhar precisa descansar. E para descansar precisa trabalhar. Ou seja, ela precisa do momento de descanso para ter um novo pulso criativo, e ela precisa do pulso criativo para ter um momento de descanso. E aí, esse momento de descanso é um momento para você descansar mesmo, assim, sabe? É tipo ficar deitada na cama, vendo Netflix, comendo pipoca. Mas assim, lembra que ele só vem, esse momento de descanso, ele só vem depois de um momento de grande ação, de grande atividade. Então, o ideal para o manifestador é agir nesse impulso que ele criou, é tirar as coisas do papel e depois transferir para outra pessoa tocar no dia a dia, como um gerador que tem energia para isso. E aí, depois que ele age nesse fluxo do impulso, o movimento que ele criou
causa um efeito cascata em todo mundo, que aí ele já não tem mais como controlar. Você inicia, mas você não precisa sustentar ou dar continuidade a tudo. Então, observe esses impulsos do seu corpo. A sua missão é tirar a ideia do papel. Depois que ela sai do papel, você já não tem mais como controlar. E você não está aqui para microgerenciar como as pessoas vão reagir ao que você está criando, e sim para dar voz a esses impulsos que surgem para você, para criar ouvindo o que a sua alma pede, tá? E aí, por conta desse centro da garganta ligado ao centro motor, você tem muito poder na comunicação. Então, se você se comunica com clareza, a sua voz tem muito impacto. Ao mesmo tempo, você tem um grande poder, mas você costuma temer esse poder. Então, é normal ver manifestadores que sabem que são manifestadores, mas assim, entram em processos muito grandes de autossabotagem, de não colocar a sua voz, de não acreditar na sua voz. Isso, assim, todos os tipos entram em processos de autossabotagem, né? De não se permitir brilhar o que eles vieram brilhar aqui. Mas os manifestadores em geral, eles expressam mais isso. Porque no passado a gente teve muitos manifestadores que usaram o poder deles para a sombra, né? Então, como Hitler, por exemplo, os reis, se você for olhar os reis tiranos do passado, a maioria deles também era manifestador. Então, eles acabam trazendo esse padrão do passado que acaba assombrando os manifestadores para colocar todo esse poder deles no mundo. Mas, ao mesmo tempo, lembra que se você coloca todo esse poder voltado para a luz, o seu poder de impactar o mundo é gigante. Inclusive o Ra, que foi o canalizador do desenho humano, ele era manifestador. Então, olha a criação dele, a criação que ele trouxe para o mundo. A gente está aqui falando dela, né? Então, olha a importância disso, entende? Então, é muito comum ver manifestadores tendo o seu próprio negócio, justamente por conta desse poder de administrar a energia da forma que eles querem, da forma que o corpo deles pede. Mas se isso não for possível, então aí se pergunta, né? O que é possível para você? É, se você está num trabalho, é claro que nem sempre é possível você pedir demissão, sair desse emprego para empreender, sabe? Do nada. Mas, ao mesmo tempo, o que é possível para você dentro desse emprego? É possível no seu emprego criar uma rotina que consiga sustentar esses picos e esses momentos de descanso? Né? Por exemplo, se você não tem que bater pontos, se você não tem que chegar todo dia à mesma hora e sair a tal hora, por exemplo. Se o seu trabalho não exige isso de você, só exige que você entregue as tarefas feitas, mas não se importa muito em que momento você está fazendo elas, então essa já é uma forma de você trabalhar nesses momentos de pico e descansar nos outros. Nos momentos de pico você faz, você executa, você faz as tarefas, e aí você tem um momento de descanso, onde você pode ficar ali deitada na sua cama assistindo Netflix, tá? Ou você pode também trabalhar com contratos onde você sabe nesses contratos que eles vão ter um tempo ali de execução, de fazer, de ação, e depois eles terminam. Então você sabe o tempo deles, você determina o tempo deles, tá? E aí, um bom calibrador para você é ver quanta raiva você está sentindo. A raiva, ela é o tema emocional dos manifestadores e ela vai indicar para você se o caminho que você está vivendo está alinhado ou não. E se ele não está alinhado, que tipo de ajustes você precisa fazer. Aí vamos falar um pouco da aura. A aura do manifestador, ela é fechada e repelente ou é uma aura seletiva, né? Então você vai ouvir essas duas nomenclaturas, porque a nomenclatura fechada e repelente, ela pode soar um pouco desempoderadora e a aura seletiva, ela é um pouco mais empoderadora. Então, às vezes dá até um bug assim, né? Tipo, como assim fechada e repelente? Né? Então, eu vou falar aqui sobre o que significa isso, para que você não ache que isso é ruim. Então, a aura fechada é uma aura que te blinda. Não é que ela é fechada e repelente no sentido de que você é uma pessoa fechada, que ninguém quer estar por perto ou que ninguém gosta. O que quer dizer isso
é que ela te blinda, porque você veio aqui para ser o líder da revolução. Então, imagina que um gerador, por exemplo, que tem uma aura que envolve. Se ele tivesse essa missão de ser o líder e tem uma aura que está o tempo todo sendo influenciada pelas pessoas ao redor, ele está o tempo todo pegando as coisas das pessoas ao redor, percebe? O gerador. A aura do manifestador, se ela te fecha, né? Então é uma aura que te fecha, ela te blinda justamente por você estar focada, por você estar sabendo o que você veio aqui para fazer, você tem um foco total e você vai, informa e vai, tá? Então é uma aura que não troca com nenhuma outra. Ela pergunta: quem eu impacto? É uma hora que quer trazer o impacto para o mundo. Então, os manifestadores, eles querem trazer o impacto para o mundo, eles vieram aqui para isso. E para que esse impacto ele seja potente da forma como ele tem que ser, a aura, ela precisa estar livre para que esse impacto seja potente. E para que você consiga fazer o que tem que ser feito. E ela é repelente porque ela repele quem não está alinhado com a sua visão. Então, para quem se identifica com você e com a sua visão, a sua aura, ela vai ser altamente magnética. As pessoas, elas vão se sentir atraídas por você e elas vão querer ir junto na revolução que você está liderando. Mas para quem não, a sua aura vai repelir, ela vai afastar essas pessoas. E isso é ótimo, né? Porque quem não tá junto, quem não aceita a sua visão, quem não concorda com a sua visão, na verdade só atrapalha, né? Então, se você tá ali numa revolução e tem pessoas que discordam, que não aceitam, elas no fim estão só atrapalhando. Então, por isso também a gente fala que é uma aura seletiva, porque de fato ela seleciona. A dinâmica de funcionamento dela escolhe quem é para estar por perto e quem não. E essa aura, ela desafia e impacta o outro, você estando consciente disso ou não. Então, você não está aqui para todo mundo. A sua aura, ela realmente desafia o outro, e quem não quer ser desafiado ou quem não está alinhado à sua forma de ver o mundo, à sua visão, vai ser repelido mesmo. E tá tudo bem, aceita que é assim. É assim que você funciona, é assim que funciona a dinâmica da sua aura, e é assim que você veio trazer as mudanças que você veio trazer para o mundo. Então, a sua aura, ela tá a todo momento, ela tá motivando e ela tá iniciando o outro a agir. Então, você é uma grande iniciadora. Às vezes, você tá só sendo você, você tá conversando com alguém e a pessoa sente o impulso através daquela conversa, ela sente o impulso de fazer um movimento, de fazer uma mudança na vida dela. Você não tá fazendo nada, você só tá sendo você, entende? Então, você nasceu para se destacar, não para se encaixar, tá? Isso serve para todos os tipos, mas principalmente para manifestadores. A grande questão dos manifestadores é que eles ficam tentando se encaixar, mas eles não vieram aqui para isso. Então, você veio aqui com a força para ser você e causar um grande impacto no mundo. Então, toma isso para si. Deixa aí esse condicionamento de querer agradar, de achar que você é para todo mundo. Deixa aí esse medo de brilhar, de ser líder da revolução. Toma para si o lugar que é seu, que você veio aqui viver, tá bom? E a estratégia, então, do manifestador? A estratégia do manifestador é informar. Esse informar, ele é para preparar o outro para o impacto que você é. Porque quando o manifestador está alinhado, ele causa um impacto mesmo. Então, esse informar é para, tipo assim, sai da frente. Ou sai da frente porque porque não é para você fazer parte daquilo, ou é para seguir junto, sabe? Então, informa para saber, para as pessoas estarem junto. E por você ter essa energia tão imprevisível e poderosa que vem em impulsos,
Se você está ali no seu ciclo de descanso, relaxando, você está deitada, e aí do nada vem um impulso, e aí você vai para começar e fazer as coisas acontecerem, essa energia poderosa, se ela não for informada que está começando um movimento, vai fazer as pessoas se sentirem deslocadas, perdidas, vai fazer as pessoas sentirem que elas não fazem parte. E aí, quando você informa, quando você não informa, você gera atrito. Você se sente sozinha e você sente que o seu impacto perde potência. E aí, esse informar é para quem? É para todo mundo que pode ser afetado e impactado por aquilo. Então, as pessoas que convivem com você, as pessoas que estão ao seu redor, os seus seguidores, todas as pessoas que vão ser impactadas por aquilo. E aí, isso serve tanto para coisas grandes quanto para coisas pequenas. Se você quer mudar de emprego, sair para empreender, por exemplo, informa, né? Primeiro de tudo, informa o seu trabalho. Aí informa o seu parceiro também. E para coisas pequenas, sei lá, se você decidiu sair para viajar no meio da semana, informa as pessoas que estão ao seu redor, né? Porque se isso não for informado, isso começa a gerar um atrito e você começa a se sentir sozinha. Então, quem pode ser impactado pelas suas ações, pelos seus impulsos criativos? Informa todas essas pessoas, traz elas junto, faz com que elas se sintam parte. Tá? Ao informar, você garante que as pessoas que querem estar junto com você no seu trem embarquem. Então, imagina que que você é um trem e aí você tem um horário de saída. Se você informa esse horário de saída, as pessoas que querem estar no seu trem junto com você, indo com você, você garante que elas vão saber o horário que esse trem vai sair e elas vão embarcar nesse trem. Se você começa sem informar, é como se o seu trem partisse, mas as pessoas nem souberam que ele estava partindo, elas nem sabiam que horas que ele ia sair, elas nem foram informadas, e aí você parte sozinha, você parte com raiva e com as pessoas ao seu redor se sentindo desrespeitadas, porque elas nem foram avisadas que esse trem estava partindo, tá bom? Então, essa é a importância de informar toda vez que você for começar um movimento, tanto para coisas pequenas quanto para coisas grandes. Então, a sua dinâmica, ela funciona assim: você tem um impulso, o momento do puxão da vida, aí você informa e então você age. Porque se você não fizer isso, se você não seguir esse caminho, você vai começar a passar por cima das pessoas e vai começar a gerar atrito, ao invés de impactar essas pessoas ao seu redor de forma positiva. Então, observa em quais momentos você não está informando. E isso é para tudo, para coisas grandes, para coisas pequenas. Decidiu sair do nada? Informa. Vai entrar num fluxo criativo? Informa. E como você não gosta de ser interrompida nos seus fluxos criativos, coloca, sei lá, informa as pessoas que moram com você primeiro, avisa, né? Se as pessoas não estão em casa, avisa por mensagem, fala assim, ó, estou entrando num fluxo criativo, não quero ser interrompida, informa essas pessoas. Porque aí também coloca o seu celular no modo avião, porque o seu celular também te interrompe. E aí quando você faz isso, você está garantindo que essas pessoas não vão te interromper. Porque quando você é interrompida, você entra ali no seu tema emocional, que é a raiva. Você sente muita raiva se você é interrompida no fluxo criativo, tá bom? Então lembra sempre de informar antes de entrar nesse fluxo criativo, porque aí você garante que as pessoas estão sabendo, as pessoas não vão te interromper, as pessoas não vão ficar preocupadas se você não responde o celular, por exemplo, tá? Porque você tá off, assim, você tá off para o mundo, você tá off para as pessoas ao seu redor, você tá ali dentro desse fluxo e continua nele, você não gosta de ser interrompido enquanto você tá nele. A sua aura é poderosa e é somente quando você entender isso que você vai entender a importância de informar as pessoas. Então, o que você faz tem impacto nas pessoas. Os seus impulsos, eles são como uma explosão. E aí, quando você começar a entender isso, você vai entender que as pessoas precisam ficar sabendo dessa explosão, essa explosão que está prestes a acontecer.
E assim, mesmo que seja algo pequeno para você, a sua aura, ela gera esse impacto. E aí, para a pessoa, pode não ser algo pequeno. Então, os manifestadores, eles são o único tipo que não precisa esperar. Todos os outros tipos precisam esperar, né? Os refletores precisam esperar um ciclo lunar. Os geradores precisam responder à vida, eles precisam esperar um sinal da vida. E os projetores também precisam esperar um convite. Os manifestadores, eles são o único tipo que não precisa esperar. E aí, ironicamente, eles são os que geralmente têm mais desafio de dar o primeiro passo. Todos os outros tipos esperam, e aí, quando eles não conhecem a dinâmica da aura deles, muitas vezes a gente vê os outros tipos iniciando. E os manifestadores, eles são o que tem esse desafio, né, por conta de condicionamentos. Os manifestadores acabam esperando, então eles esperam a promoção, eles esperam a permissão, eles ficam esperando agradar, e isso é o que mais bloqueia o fluxo de prosperidade do manifestador. Ficar esperando é o que mais bloqueia esse fluxo de prosperidade, tá? Então, tome para si o lugar de ser alguém muito independente e aprenda a confiar nesses impulsos quando eles vêm. Você tem o poder de se mover muito rápido quando você está seguindo o seu impulso. Então, você, manifestador, você pode ter sido muito podado quando você era criança, né? Justamente por ter essa característica mais independente. Às vezes você pode ter sido aquela criança que saía para brincar sozinha, tipo, parquinho no final da rua, e aí você saía de casa sozinha e ia pro parquinho porque você achava que estava tudo bem. E aí, quando via, sua mãe estava desesperada: meu Deus, cadê essa criança? Né? Então, você pode ter sido muito podada justamente por essa característica mais independente, você pode ter sido muito controlada e as pessoas podem ter ficado tentando te parar muito. Então, esse é o condicionamento, né? E aí, por isso, hoje, você tem medo de dizer às pessoas o que você está fazendo, de dizer às pessoas o que você está vivendo, justamente pelo que você viveu na infância. Por isso, hoje, você acaba seguindo esses impulsos sozinha e em silêncio. E aí pode parecer para você difícil informar, porque existe inconscientemente essa crença de que se eu informar, eu vou ser podada, vão me impedir de fazer isso, vão tentar me controlar. E aí, além de não informar, o que te leva a uma sensação de solidão, existem outras questões que vêm junto disso, né? Como não pedir ajuda ou ter dificuldade de se expressar. E isso são questões que você viveu na sua história, mas como você pode ressignificar essas questões para que você possa viver o que de fato você veio aqui viver? Porque parece mais fácil para você mesmo fazer tudo sozinha. Mas lembra que a sua energia trabalha em impulsos, então ela não é sustentável como a de um gerador. E achar que você pode fazer tudo sozinha reforça essa ideia de solidão em você, de que você está sozinha, de que você não pede ajuda, tá? Então presta atenção nisso, porque isso é uma grande virada de chave para você. Aí a assinatura do manifestador, então, é a paz. A paz, ela vem quando você está vivendo em alinhamento, né? Então, quando você está vivendo em alinhamento, você sente paz. Tudo o que você quer na vida é ser deixada em paz. Então, assim, me deixa em paz para fazer o meu negócio, para fazer as minhas ideias acontecerem. A paz é também para fazer o que você quer e para se mover para onde você quiser, para fazer do seu jeito, para ir para onde você quer ir. Então, é um lugar livre de resistência, aonde você se sente livre para ser você mesma, para fazer as suas coisas, sem ninguém para te dizer o que fazer, sem ninguém para te perturbar, para dar pitaco sobre o que você está fazendo, sabe? Então, é bem esse lugar de você quer ser deixada em paz. Por isso, a importância de informar, tá bom? E o tema do não ser é a raiva. Então, você vai sentir raiva quando você sentir que você não está no controle da sua própria vida, quando você não está agindo como deveria, quando não está seguindo os seus impulsos, as suas urgências, quando você está se diminuindo para caber em expectativas alheias, para agradar.
Você vai sentir raiva quando você não está fazendo o que você veio aqui para fazer, né? Então, se você está nesses lugares, é claro que você vai sentir raiva, porque você não está fazendo o que você veio aqui para fazer. Então, e essa raiva, ela pode se expressar de duas formas, né? Ela pode se expressar para fora, tipo como uma explosão, como uma fúria mesmo, uma raiva que vai para fora, ou ela se expressa para dentro, né? No sentido de você é a boazinha, você é a que sempre quer agradar, você é aquela que tem dificuldade de dizer não e faz tudo para todos. E aí, essa raiva, ela tá borbulhando aí dentro. Se você se identifica com o ser boazinha, né? Principalmente para quem é mulher. Então, essa raiva, ela tá explodindo aí dentro de você, tá te matando por dentro. Você só não coloca ela para fora porque você tá nesse papel de boazinha, mas ela tá aí. Então, observa como essa raiva se expressa na sua vida, tá? E aí, se você observa que ela tá aí, que ela, mesmo que seja internamente, tipo, raiva te explodindo e borbulhando por dentro, busca mecanismos para aliviar essa raiva, sabe? Para colocar essa raiva para fora. Pode ser, sei lá, uma coisa, um exercício muito legal é você, no momento em que você está sentindo essa raiva, mesmo que seja internamente, você vai no seu travesseiro, vai na sua cama, enfia a cara no travesseiro assim, ó, e grita. Grita muito alto e começa a socar o travesseiro assim, ó. Bota essa raiva para fora, sabe? Não deixa essa raiva ficar somatizando no seu corpo, porque isso te faz mal, né? Isso faz mal para todo mundo. Então, busca meios de canalizar essa raiva. Pode ser indo, sei lá, para academia, gastando essa energia no corpo, sabe? Busca meios de canalizar isso, né? E claro que você também precisa fazer os ajustes necessários, porque quando você está no seu tema do não ser, isso é um indicativo de que a sua vida não está alinhada. Então você precisa entender o que precisa ser feito de ajustes, né? Mas no momento em que você sente a raiva, busca esses meios de canalizar essa raiva, porque essa raiva canalizada vai te ajudar a ter mais clareza do que precisa ser ajustado, tá bom? E aí você cria uma vida alinhada quando? Quando você incorpora a sua grandeza. Então, não tenha medo da sua luz, de deixar a sua luz brilhar. Recupera esse poder que está em você. As pessoas, elas só podem te controlar ou pegar o seu poder se você permitir. Se você der esse poder para elas, tá? Ninguém pode tomar nada de você. Se o seu poder está com os outros, é porque você deu para eles. Então, recupera esse poder que é seu, tá? Aprenda a trazer mais pessoas para sua vida, e aí você faz isso informando. Então, supera esses sentimentos de solidão, de que você está sozinha. Traga mais pessoas para sua vida, pessoas que respeitem a sua forma de ser, que apoiem as suas criações e não que desempoderem elas, tá? Então, pessoas que no momento em que você informa, elas estão te apoiando, elas estão te incentivando, e não pessoas que estão ali falando, tentando te controlar ou tentando te impedir, ou falando que você não vai conseguir, né? Então, busca as pessoas na sua vida que empoderem, que apoiem as suas criações. Pare de tentar agradar os outros, de tentar ser querida por todo mundo, né? Então, sai desse lugar de pedir aprovação, de pedir permissão. Você veio aqui com o poder de ser quem você é e de causar esse impacto no mundo. Então, é quando você para de tentar agradar, de tentar ser querida, de pedir aprovação e permissão, que você começa a acessar esse poder. Honra os seus impulsos e as suas urgências. Então, para de questionar os seus impulsos e o seu potencial. Se o seu corpo está te dizendo para você criar algo, vai. Vai sem pensar no que isso vai dar, sem pensar no que os outros vão pensar. Só vai, né? Então, você só precisa de 3 segundos de coragem. Esses 3 segundos é onde você fala para sua mente. Fica quieta, fica aí falando sozinha, né? Porque a mente ela vai resistir, ela vai tentar te impedir. Então, deixa essa mente falando sozinha, faz uns acordos aí com ela, fala para sua mente assim, ó, agora não, sabe? Eu tô acessando essa coragem, você só precisa de 3 segundos dela, e aí você vai. Quanto mais você vai,
mais você vê que as coisas começam a dar certo, e aí mais você confia, e aí mais você vai. Então, você percebe que é um ciclo que se retroalimenta, porque você fica, a sua mente ela fica tentando te sabotar, ela fica duvidando de você, porque ela não confia, ela tem a resistência de aceitar as coisas. E aí, no momento em que você pega essa coragem, esses 3 segundos de coragem e vai, se joga do abismo, e aí você percebe que quando você vai, as coisas começam a dar certo, você começa a confiar mais, tá? Então, é só isso que você precisa, 3 segundos de coragem. Respeita os seus ciclos, então, de energia, de restauração, né? Então, percebe que você funciona desse jeito, você funciona em pulsos, e aí nesses pulsos você tem um momento de ação, e depois você precisa de um momento de restauração, de se recarregar e de ficar descansando mesmo, tá? Informa antes de agir, tá? Essa é a sua estratégia, é muito importante se informar antes de agir. Então, informar não é pedir permissão, é só avisar que você está indo. E aí, quem quiser, vai fazer questão de estar com você, vai fazer questão de entrar no seu trem, tá? E aí, para de se justificar e se desculpar, isso é tão importante, né? Então, trabalhe isso em você. Observa se quando você informa, você não se justifica depois, né? Então, tipo assim, você decidiu sair para viajar do nada, aí você informa, e aí logo depois você percebe se justificando, do tipo assim, ah, eu decidi fazer essa viagem porque eu preciso descansar por causa disso, 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 tô um pouco cansada. Então, percebe se você não fica justificando depois que você informa, tá? E aí, se você faz isso, para de se justificar. Os seus impulsos não precisam de justificativa, tá bom? Você só precisa seguir eles e honrar e acreditar que eles vão te levar para uma vida verdadeiramente próspera, tá bom? Então, para você que é manifestadora, você tem esses exercícios aqui para fazer. Você pode escolher algum deles específicos. Então, tá, qual que eu posso fazer? Qual que são os mais fáceis de aplicar agora, nesse momento, tá? Aprender, por exemplo, né? Aprender a trazer mais pessoas para minha vida. Então, sei lá, vou entrar em contato com pessoas que eu não falo há algum tempo, né? Vou informar mais as pessoas sobre o que eu estou fazendo, porque aí quando eu informo, eu trago elas mais para perto de mim, né? Esse exercício aqui é muito importante para você parar de se justificar e de se desculpar. Então, escolhe alguns exercícios aí para você fazer, né? E aí você vai trazendo isso para o seu dia a dia, beleza? Então, quando você fala, as pessoas ouvem e respeitam. Use mais a sua voz. Então, para manifestador, assim, quando você fala, as pessoas param para te ouvir, porque você é o líder da revolução, entende? As pessoas voltam a atenção para você. Se empodera, então, desse poder que você tem na sua voz. Para de se desculpar quando você fala, sabe? Às vezes, sei lá, você manda um áudio longo para uma pessoa e aí você se desculpa. Não, para de se desculpar por usar a sua voz, sabe? Ou quando você posta muitos stories. Aí depois você se desculpa por postar muitos stories. Mas assim, se você está seguindo o seu impulso e o seu impulso te disse para você estar ali postando aqueles stories e esses stories geram um valor em quem está assistindo, por que você vai pedir desculpa para isso? Sabe? Então, toma posse desse poder que você tem na sua voz, desse lugar de transformação e de iniciação que você causa nas pessoas, tá? E aí observa como a sua mente ela fica criando esses mecanismos para você não se empoderar de fato de quem você é, né? Para você não se tomar esse poder que você tem em ser quem você é e na sua voz, tá? E aí, no momento em que você percebe esses mecanismos que a sua mente tem, você vai, tipo, tirando, né? Você fala assim, cara, não, eu não preciso mais disso. Eu não preciso mais agradar os outros. Eu não preciso mais me desculpar por estar falando. Não preciso mais me desculpar por estar postando stories, sabe? Não preciso mais me justificar. E aí você vai tirando isso né, esses mecanismos que a sua mente criou, você vai tirando para que isso te empodere cada vez mais e mais e mais, para que você se empodere de você, tá bom? Então, gente, muito obrigada. Nos vemos na próxima aula.